Paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui, reunidos na sua casa, primeiramente para glorificar o teu santo e bendito nome e partilharmos um pouco da palavra de Deus. Irmãos, como já foi falado pelo nosso pastor, Vair, quero agradecer a ele por estar abrindo a oportunidade de nós estarmos falando hoje, nessa terça-feira. Nós, desde o princípio desse ano, desde o mês de janeiro, a Superintendência da Escola Bíblica Dominical tem se reunido já há algum tempo, mas esse ano, toda a última quinta-feira, pastor Luiz Carlos? Também agradeço ao pastor pela confiança da palavra. Toda a última quinta-feira do mês nós temos nos reunido, os professores de Escola Bíblica Dominical, para tratarmos do nosso credo, que nós que somos assembleianos, nós que somos evangélicos, nós acreditamos em algumas verdades, e essas verdades, elas devem estarem pautadas na palavra de Deus. Então, nós estamos nos reunindo hoje, o pastor Evair abriu a oportunidade de nós estarmos falando numa terça-feira. Então, para alguns irmãos, isso pode ser uma novidade, mas isso já vem ocorrendo, e isso certamente, como o pastor disse, nós esperamos que tenha um maior aproveitamento, irmãos, que alcançamos assim uma maior parcela dos irmãos. Hoje, irmãos, nós estamos no 6º encontro desses encontros que estão ocorrendo nesse ano, e nós já tivemos outros 5 encontros. Hoje nós vamos tratar da doutrina do Espírito Santo. Nós já tratamos, vou pedir que o Júnior mude o slide, por favor. Nós já tratamos 2 slides, Júnior. Está aí o nosso credo, irmãos, de onde saíram essas doutrinas que nós estamos estudando, mais um, Júnior. Está vendo aí, No primeiro encontro que nós tivemos, os irmãos que estiveram participando no mês de janeiro, que foi ministrado pelo pastor Luiz Carlos, a doutrina monoteísta e a doutrina da Trindade. O que é a doutrina monoteísta e a doutrina da Trindade, irmãos? A doutrina monoteísta é que nós adoramos a um único Deus e acreditamos que só existe esse Deus e que todos os outros deuses que são falados por aí não são verdadeiros, são espíritos enganadores ou obras das mãos dos homens. Esse Deus, irmãos, que nós adoramos e servimos, que é da palavra de Deus, ele se manifesta em 3 pessoas distintas, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí a doutrina da Trindade. O segundo encontro, irmãos, foi a nossa irmã professora Jenny. No segundo encontro nós tratamos de bibliologia e apologética cristã. Falamos em bibliologia da palavra de Deus. E o que é apologética cristã? É você defender a sua fé mediante outros ensinos que existem por aí. No terceiro encontro nós falamos de cristologia, e o nome já fica bem mais simples de nós conhecermos, que é o ensino sobre a pessoa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ministrada pelo pastor Eleazar. É isso, pastor? Nosso quarto encontro, nosso irmão presbítero Anderson falou sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. Onde surgiu o pecado, por que ocorre o pecado, qual o resultado do pecado. Nós falamos no quarto encontro. No quinto, irmãos, nós falamos sobre soterologia. Foi falado pelo evangelista Christian, que é da cidade de Botucatu, mas também tem cooperado no nosso campo, e ele chegou aqui, deu tudo certo, pastor? E nós ouvimos sobre a doutrina da salvação. A salvação ela é em Cristo, e não o homem pode salvar por si só. Hoje, então, irmãos, nós entramos na doutrina do Espírito Santo. Hoje nós queremos falar, com a ajuda de Deus, com a presença do Filho e com a inspiração do Espírito Santo, sobre a terceira pessoa da Trindade, a pneumatologia e a paracletologia. Esses 2 títulos você memoriza aí, guarda na tábua do teu coração,
que talvez possa te causar um pouco de estranheza aos dois nomes, mas é sobre essas doutrinas que nós falaremos hoje: pneumatologia e paracletologia. Próximo encontro, irmãos, será o pastor Valdeir Soares, no mês que vem, mês de agosto. Ele estará falando da capacitação e do batismo com o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é capaz de realizar na vida do homem através do seu batismo e tudo que pode acontecer, os dons de línguas, de revelação, os dons do amor, tantas coisas que o Espírito Santo pode fazer na igreja, a comunhão, é o Espírito Santo que pode fazer. O último encontro que nós teremos será nosso pastor Luiz Carlos, nosso professor, superintendente do campo. Ele estará tratando do assunto escatologia bíblica, que é a doutrina que ensina o fim das coisas. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, falar do Espírito Santo. E certamente, irmãos, não é fácil falar do Espírito Santo. O presbítero Anderson esteve recentemente na nossa congregação do Beija-Flor, e os irmãos lá colocaram como tema a grandeza de Deus para ministrar. E ele falou assim: olha, falar da grandeza de Deus não é algo fácil, porque o nosso Deus é muito grande. Também falar do Espírito Santo, sua obra e o que ele representa para nós também não é algo fácil. O Espírito Santo é um ser, né? É um Deus que merece toda a nossa adoração, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém, irmãos? Eu quero ainda hoje ouvir glória a Deus e aleluia da nossa parte aqui. É um estudo, tá? Não pode, de alguma maneira, você pode estar falando assim: será que eu errei de igreja? Não, nós estamos em uma palestra hoje, tá, irmãos? Pedir que o Júnior mude o próximo slide. Pneumatologia e paracletologia, doutrina do Espírito Santo. Alguns irmãos já receberam a sua apostilinha aí. E ali eu procurei uma imagem, irmãos, que me ajudasse na introdução desse ensino. Eu procurei essa imagem, irmãos. Essa imagem representa o apóstolo Paulo, quando ele chega em Atenas, no capítulo 16 de Atos. Os irmãos conhecem bem a passagem. A Bíblia fala que quando o apóstolo entra na cidade de Atenas, e ele, buscando transmitir a palavra de Deus, ele começa a andar nas ruas de Atenas e ele vê que era uma cidade que havia ali muitos e muitos altares para muitos e muitos deuses, milhares de deuses, até que no determinado momento de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o apóstolo Paulo ele se depara com o altar ao Deus desconhecido. Quando ele vê aquela imagem, quando ele vê aquele altar ali, ele utiliza-se para transmitir a palavra de Deus. Diz a história, irmãos, alguns irmãos podem conhecer, aí se você estiver já acompanhando a apostila, que no século 6 a.C. estava ocorrendo em Atenas uma praga que estava acabando com a população de Atenas. Muita gente estava morrendo, e eles começaram a fazer ali seus rituais, buscando acalmar o Deus que estivesse matando aquelas pessoas, e eles não conseguiam fazer com que aquilo se cessasse. A praga permanecia e muita gente estava sendo dizimada, muita gente estava morrendo, até que em um determinado momento os conselheiros se reúnem e começam a tentar entender o que estava acontecendo, e eles chamam um homem chamado Nicias. Isso é o fator Melquisedeque, tá, irmãos? E esse homem, segundo a história, ele fala: olha, ocorreu um fato há um tempo atrás, que um determinado homem, um rei, ele tinha feito uma aliança com o povo, e ao invés de ele honrar aquela aliança, ele preferiu matar aquele povo. E por causa dessa aliança quebrada, essa praga está acontecendo aqui. E por isso nós precisamos aplacar a ira desse Deus que está se sentindo desrespeitado com essa atitude. Aí procuraram um homem, um terceiro homem, e esse homem, irmãos, ele é trazido até Atenas, e ali ele fala: olha, eu vou querer que vocês juntem algumas ovelhas, coloquem essas ovelhas
num determinado lugar, que elas não possam se alimentar hoje e que no dia de amanhã, quando elas acordarem, quando nós nos levantarmos, nós vamos soltar essas ovelhas, que essas ovelhas, as ovelhas que se alimentarem porque elas estarão famintas, nós não utilizaremos, mas as ovelhas que, ao invés de se alimentarem por estarem famintas e preferirem deitar-se na grama, nós utilizaremos elas e ali nós faremos um sacrifício ao Deus que está trazendo essa ira sobre Atenas. Todos os homens de Atenas acharam que aquilo seria impossível acontecer, afinal de contas, elas estavam famintas, e quando elas acordassem, a primeira coisa que elas gostariam de fazer era se alimentar. Se soltassem elas em uma grama, elas iriam, pelo seu próprio instinto, elas iriam comer. Mas a história conta que essas ovelhas, algumas ovelhas, ao invés de se alimentarem, pararam e começaram a se prostrar e deitar na grama ao invés de se alimentar. Mediante esse fato, aqueles homens pegaram essas ovelhas e sacrificaram em um determinado altar. E ali alguém perguntou assim: agora, Odicias e Epimenides era o nome do outro homem, que Deus que nós devemos falar que é Ele que está fazendo isso para que essa praga se cesse? E aí um sábio da época fala assim: olha, se este Deus achou por bem nos ouvir sem que nós soubéssemos o seu nome, então não vamos nós tentarmos dar um nome a esse Deus agora, porque era uma prática da época deles. Alguém vencia uma batalha, foi Deus tal que me deu a vitória. E aí eles pegaram e fizeram: então vamos fazer o altar e vamos escrever ao Deus desconhecido. Quando Paulo chega em Atenas, esse altar, já se passaram mais de 600 anos, quase 700 anos, esse altar ainda está lá. E o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho, anunciando aos cidadãos de Atenas da época o Deus desconhecido. E aí, irmãos, talvez alguns dos homens que ali estivessem conhecessem a história que eu vi ocorrido, assim como o apóstolo Paulo, porque havia muitos sábios e as informações eram transmitidas de um para outro. E aí, por que o irmão Rodrigo está falando de tudo isso, irmãos? Porque é sobre um Deus de uma geração que hoje nós estamos vivendo, que infelizmente não conhece a pessoa do Espírito Santo. Posso ouvir um amém ou não? Muita gente, como está escrito na apostila, irmãos, quando eu buscava a inspiração de Deus para transmitir esse estudo, eu falava com Deus: Senhor, eu quero ser didático, mas eu quero ser inspirado pelo Senhor nessa noite. Muita gente está dentro da nossa igreja e não conhece a pessoa do Espírito Santo, não sabe o que o Espírito Santo pode fazer dentro do coração do homem e da mulher que abriu o seu coração para Deus. Não sabe. Alguns talvez já tenham até ouvido o que o Espírito Santo de Deus já fez nas gerações passadas, fez na Bíblia. E outros irmãos, pasmem-se, estão dentro das nossas igrejas, estão crescendo dentro das nossas igrejas, estão adentrando dentro das nossas igrejas e ainda não aprenderam a reconhecer o poder do Espírito Santo de Deus. Estão distantes do Espírito Santo, até imaginam, até fazem ideia de quem é o Deus Pai, Criador. Olha, no princípio Deus criou todas as coisas. Olha, tem um Deus que criou todas as coisas. Olha, você tem que aceitar a Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Olha, eu preciso reconhecer Jesus Cristo. Mas tem muitos de nós que estão dentro das nossas igrejas e não sabem quem é o Espírito Santo. Mas essa aqui, irmãos, essa nossa vontade, o nosso desejo é que quando nós nos reunimos aqui, e nós nos reunimos não para nos tornarmos piores, como a palavra de Deus diz que muitos entram dentro da igreja e saem piores, mas nós nos reunimos para sermos aqui melhores, tratados, transformados, edificados, reestruturados por Deus. Essa é a nossa proposta. É o nosso desejo que quando nós nos reunimos, nós saímos daqui com um conhecimento que pode fazer a diferença nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, eu estou falando e eu estou deixando o Espírito Santo de Deus usar a minha vida.
É meu desejo que Deus fale conosco aqui, fale com a criança mais pequena, mas também fale com o mais adulto, fale com o que não é membro, o que é membro, e também fale com os obreiros, que muitos dos nossos obreiros não sabem, não anunciam e não pregam a pessoa do Espírito Santo dentro das nossas congregações. Posso ouvir um amém ou não? Nós estamos entre irmãos. Seria interessante, quando nós entrarmos dentro da casa de Deus, nós nos despimos de todo velho homem, e que quando nós entramos na casa de Deus, nós permitimos que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus trate conosco, para que nós saímos aqui melhores. Aleluia. Pois bem, irmãos, falado isso, pneumatologia e paracletologia. Próximo slide, Júnior, por favor. Para nós entrarmos no estudo, eu trouxe 2 vídeos. Vamos assistir o primeiro, irmãos. Olha para a Europa, velho continente, o berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos moráveis, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Você vai a Genebra, onde a forma maquete viva do reino de Deus parece que não há mais vestígio de vida cristã autêntica naquele país. Estive pregando na Inglaterra ano passado. Um pastor com lágrimas nos olhos me disse assim: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitfield, a Inglaterra não é mais o país de William Carey, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Myers, a Inglaterra não é mais o país de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones, a Inglaterra não é mais o país de John Stott, a Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas. Sabe por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Olha para a América do Norte, olha para o Canadá, para os Estados Unidos, onde aqueles países estão fortes, estão arrojados na evangelização do mundo. Hoje as consciências históricas rendidas ao liberalismo perdem centenas, milhares de membros todos os anos, todos os anos, todos os anos. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoar o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. O ano passado eu estava pregando em Nova York uma conferência. Quando terminou aquela conferência, eu pregava na igreja evangélica da cidade. Enquanto o pastor me conduzia àquele templo, ele me mostrou 11 templos que estavam sendo vendidos. Não tinha mais gente para frequentar. Sabe por que as igrejas estão morrendo na América do Norte? Porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte, ou pela ortodoxia morta. É porque não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha para o Brasil, onde nós já temos sinais de denominações inteiras se rendendo ao liberalismo, onde pastores já não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inegante e suficiente. Igrejas que, em vez de avançarem pelas portas do inferno, já estão dando marcha ré e perdendo membros ano após ano. Olha para o Brasil e você vai ver mega templos lotados e lotados de multidões e multidões
Aleluia. Viram o vídeo, irmãos? Fiz questão de trazer o vídeo, porque às vezes parece que quando nós começamos a falar determinadas coisas, parece que nós estamos exagerando. Mas tudo isso que foi falado, irmãos, é real. A Europa, ela é o berço do evangelho moderno pregado. Muitos homens foram utilizados de maneira poderosa por Deus através do Espírito Santo de Deus. Os Estados Unidos da América, que tem uma relação direta com o nosso país quando nós falamos de evangelho, porque boa parte dos missionários que evangelizaram o Brasil no princípio, deixaram os Estados Unidos e vieram para cá, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nossa igreja, que é centenária, é conhecida pelo Espírito Santo de Deus dentro dela. E nós, irmãos? E a nossa geração? Isso que foi falado, está ou não está ocorrendo dentro das nossas igrejas? No vídeo, fala que até grandes denominações brasileiras, históricas, mantém somente a sua ortodoxia, ou seja, mantém somente a religião, mas já não são mais cheias do Espírito Santo de Deus. No vídeo fala que precisa de um sopro de vida, ou seja, precisa da presença do Espírito Santo dentro da igreja, tanto a igreja individual como a igreja coletiva. Olha, irmãos, essa ideia de que o pecado de um indivíduo não atrapalha o culto coletivo é errado. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, por várias vezes Deus não se manifestou dentro da igreja porque havia pecado. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele tratava o pecado na vida do homem. E nós muitas das vezes estamos achando que é normal. Nós estamos esquecendo que o Espírito Santo de Deus quer agir, mas Deus não age em vaso sujo. Primeiro Ele purifica o vaso, amassa o vaso, restaura o vaso, para depois usar o vaso. Que não venha acontecer isso com nós, irmãos, porque ocorreu na Europa. Você vê noticiários, olha o que está acontecendo com a França, olha o que está acontecendo com a Inglaterra, olha o que está acontecendo com a Europa inteira. Ela está varrida pelo materialismo, pelo secularismo, e era um lugar onde o Espírito Santo de Deus operou grandemente. Olha para os Estados Unidos, lá, irmãos, ser gospel é título, como aqui no Brasil está acontecendo. Claro que sempre haverá um remanescente, sempre tem, irmãos, porque Deus preserva e porque o homem deseja. Mas infelizmente a nação americana é uma nação apóstata. E o Brasil? E nós? O que nós estamos fazendo? Próximo slide. Pneumatologia, irmãos. Aí eu coloquei ali o sopro de vida. Eu vou ler para os irmãos que eu escrevi. Pneuma no grego ou ruá no hebraico são palavras que em sua raiz possuem a ideia de vento, sopro, fôlego de vida e respiração, e são utilizados para designar a palavra Espírito nas Sagradas Escrituras. Logo, desde o princípio, ao visualizarmos a obra do Senhor, constatamos que não existe vida, seja ela na criação, no homem espiritual, sem a presença do Espírito da vida. Aí está aí Gênesis capítulo 1, versículo 2, 26, Ezequiel 37. Aleluia. Eu vou falar aqui, irmãos, o que Deus me inspirava a falar. Nós somos adultos e eu acho que nós podemos ouvir isso daqui. Existem lares em que não há vida. Existem igrejas nossas em que não há vida. Porque nós estamos muitas das vezes confiando nas nossas próprias forças. Olha, problema tal, eu consigo solucionar. O problema é X, eu consigo dar um jeito. E eu não falo para o Espírito Santo de Deus trazer a vida lá dentro.
Eu não falo para o Espírito Santo de Deus: olha, opera aqui, Espírito Santo, olha, por que não há conversão de almas dentro da minha igreja? Porque eu não estou falando. Espírito Santo, convence o homem, traz vida para o morto, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Logo, todos estão mortos, e é o Espírito Santo de Deus que vai trazer vida. Agora eu quero que nós pensemos, irmãos, pensemos. Se quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo resolveram no seu plano criar as coisas, o Senhor falou para que o Espírito agisse e veio existir vida. Agora, como que nós queremos que haja vida, que haja mudança, que haja uma transformação, que haja salvação de almas, se nós não clamarmos pela pessoa do Espírito Santo? O que vai ser das nossas igrejas? O que vai ser das nossas famílias? O que vai ser do teu ministério, obreiro? Pregador da palavra de Deus, ensinador da palavra de Deus, se o Espírito que traz a vida não estiver dentro de você. Você vai ser um barulhento, você vai ser um retruquento, se é que existe essa palavra, mas você não vai ser um carregador de vida, porque quem pode fazer isso não é você. Você pode falar, você pode tentar, mas quem pode trazer a vida é o Espírito de Deus. Aleluia. Então comece a depender do Espírito de Deus na sua vida, irmão. Comece a depender do Espírito de Deus no teu casamento. Comece a depender do Espírito de Deus na sua saúde. Comece a depender do Espírito de Deus quando você for anunciar a palavra de Deus, quando você for tomar uma decisão. Está anotado em Ezequiel, capítulo de número 37. Você conhece a passagem, todos nós conhecemos, mas nós não utilizamos ela. Nós olhamos a situação e falamos: está tudo perdido, e fala: não vai dar certo, agora não dá mais certo. O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza. Ele começou a profetizar, e aí o que começou a acontecer? O Espírito de Deus começou a trazer vida. É o Espírito de Deus. A não ser que você queira terminar a carreira da sua vida contentando-se trazendo uma mensagem que o Espírito de Deus não faz nada. Porque existe, irmãos, infelizmente, pessoas que trazem excelentes mensagens, buscadas na internet, copiadas de outros, mas o Espírito de Deus não está na mensagem. Ele não se preocupou com o pneuma, o sopro. Aleluia. Ouviu um aleluia? Aleluia. Segundo, paracletologia, Júnior. Estudando a doutrina, além de pneumatologia, você vai ver que ela também leva o nome de paracletologia. E eu vou ler o que eu anotei aqui. Na etimologia da palavra paracleto ou paraclito, paracleto no grego koiné, simples, no latim paracletos, trazem como sentido aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, que intercede em nosso favor, como um defensor em uma corte, significando chamado para estar ao lado de alguém. Aí está João 14:26 e João 15:26. Essas duas leituras, irmãos, quase findando o ministério de Jesus, e ele explicando aos seus discípulos o que deveria acontecer, o que estaria por acontecer na sequência daqueles fatos. Ele começa a dizer que ele voltaria ao Pai, que ele seria assunto ao céu, mas que ele enviaria o outro, o Paracletos, e originalmente fala que é igual a ele, e que esse estaria junto. Você já foi numa defesa de um réu? É aquele advogado que fica do lado do réu. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus prometeu que o Espírito Santo de Deus estaria conosco, irmãos. Ele está conosco. Mas cuidado para você não sair da sua casa, ou por mais uma vez falando de ministério, ir para o teu ministério, para aquilo que Deus te vocacionou, e não deixar o Espírito Santo de Deus de lado. Clama pela presença do Espírito Santo ao teu lado. Ele estará conosco até o fim dos séculos, até o último dia, ao nosso lado,
nos defendendo, nos consolando, nos confortando e dizendo para nós que tudo vai dar certo, que Ele está conosco. Esse é o Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher que se entrega para Deus. Não confia no seu próprio entendimento, confie no Espírito Santo de Deus. Ele prometeu estar conosco como um defensor ao nosso lado. Tem a imagem ali de alguém que está sendo acusado. Eu não consegui uma imagem melhor. Alguém que está sendo apontado. Mas quando houver os apontamentos, os problemas, o Espírito Santo de Deus estará do teu lado. Ele prometeu. Aleluia. Passando, Júlio. Pessoalidade, irmãos. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós falamos em pessoalidade ou personalidade. Por que esse título? Porque infelizmente, irmãos, está aí no texto, os irmãos têm em mãos, muitas heresias, muitas seitas, dizem que o Espírito Santo de Deus não pode ser Deus e que é apenas uma coisa, algo, e não são capazes de reconhecer o Espírito Santo como Deus. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma influência, é um poder, isso. E aí, irmãos, por isso que estudo e a palavra de Deus nos ensina que muitas das vezes nós erramos por falta de conhecimento. E por causa disso nós perecemos. E eu quero que você pense aí. Não tem muita gente que muitas das vezes está dentro do nosso meio, ou às vezes nós nos encontramos em algum lugar, em alguma congregação que nós vamos cooperar, um ministério diferente, que parece que o Espírito Santo de Deus é um arrepio, é um relâmpago, não parece? É um Hadouken, como diriam os mais jovens, um Shazam. Tratam o Espírito Santo de Deus como um ser pequeno, desprezando a pessoa do Espírito Santo. E nós, quando éramos meninos, nós ouvimos uma palavra de Deus como meninos, mas agora que nós crescemos, nós precisamos ouvir a palavra de Deus como maduros que somos. O Espírito Santo de Deus é Deus, é uma pessoa. Você não pode ficar usando ele de qualquer maneira. Cuidado com o que você fala sobre o Espírito Santo. Muita gente já extinguiu o Espírito Santo, afastou-se do Espírito Santo por causa de brincadeira. E o Espírito Santo de Deus é Deus. Então por isso eu vou te convidar a adorá-lo, a reverenciá-lo como a terceira pessoa da Trindade. Ele merece a tua adoração. Sabe por que ele merece a tua adoração? Porque sem ele você não é nada. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, você não estaria aqui. E o pior, eu queria que você pensasse, porque muitos de nós nascemos dentro da igreja, mas se não fosse o Espírito Santo de Deus nos convencendo que nós não éramos nada e que nós nos tornamos alguma coisa quando o aceitamos, nós poderíamos estar agora morrendo no pecado. Ele nos convenceu que nós somos pecadores, nos salvou. Então que tal se você começar a valorizar a pessoa do Espírito Santo? Aleluia. Agradece ao Espírito Santo, porque quando você pensou que você ia fazer algo errado, ele falou: não faça. Foi ele que te livrou dos laços da morte. Quando você optou em tomar uma decisão errada, foi o Espírito Santo de Deus que te lembrou, porque Jesus falou que ele nos lembraria. Então reconheça o poder do Espírito Santo. Não fica tratando o Espírito Santo como algo pequeno. Ele é Deus. Cuidado, irmãos. Eu não vou falar aqui, porque pode ser que eu cause mal-estar aqui.
Mas cuidado com algumas religiões que se parecem com a sua, porque elas não respeitam o Espírito Santo de Deus. Os russelistas, eles não acreditam na pessoa do Espírito Santo, não acreditam nem na pessoa de Jesus, que são os testemunhas de Jeová. Mas existe uma religião muito próxima da nossa, que não fala que você é irmão em Cristo, e quem está me entendendo, está me entendendo, e se você não estiver me entendendo, você me pergunta depois, porque nós estamos sendo gravados, estamos ao vivo, que eles desprezam a pessoa do Espírito Santo. Então, não trate o Espírito Santo como uma coisa, como que ele é quem? Ele é a pessoa do Espírito Santo. Talvez para muitos de nós eu esteja sendo repetitivo, mas eu tenho que te lembrar que o Espírito Santo de Deus pode mudar a sua vida, a sua história, e pode mudar a história de muita gente através da sua vida, do seu ministério. Não se conforme, irmãos, não se conforme sem ser usado pelo Espírito Santo quando você abrir a sua boca. Deseje isso. Para isso que nós estamos aqui reunidos. Próximo. Deidade, irmãos. Ele é Deus. Deidade é uma característica de um ser divino, encontrada apenas na Trindade. Como está? Meus irmãos, eu pedi uma dentro aqui ao Rodrigo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Amém, meus irmãos? E ele também se entristece. E eu quero vos dizer que o Espírito Santo está muito triste com muita gente. E por que não dizer até com obreiros? Nós éramos ensinados que quando nós vínhamos para a igreja, nós tínhamos que buscar a presença do Espírito Santo, buscar batismo no Espírito Santo. Hoje, o que está acontecendo com os nossos crentes que não se preocupam em buscar o Espírito Santo? E eu quero acreditar e crer, irmãos, que o querido Espírito Santo, ele está alegre com muitos crentes aqui nesta noite. Você pode glorificar a ele nesta noite? Eu não quero estar enquadrado aonde ele está entristecendo, ou se ele está triste, mas que ele possa estar alegre conosco. Amém, meus irmãos? A obra de Deus. Então levante a sua mão para o céu e dá graças a Deus por estar aqui nesta noite. Irmãos, sobre isso que o pastor estava falando, já está se tornando crônico no nosso meio, mas eu acho que essas palestras, e eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui o pastor vai acabar me autorizando, porque eu estou falando antes de pedir. Mas antes nós não víamos preocupados com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quando nós colocávamos os nossos pés dentro da casa de Deus, nós não tirávamos as nossas sandálias, porque o lugar é consagrado, é santo. Agora nós entramos dentro das nossas igrejas, irmãos, e nós vemos os nossos jovens, filhos, adolescentes, a nossa herança, que ela não é tua, foi Deus que te deu, falando de celular o tempo inteiro, clicando, jogando joguinho com imagens demoníacas dentro da igreja. Não estava no script. Deus vai mudar esse quadro, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O seu filho é uma herança que Deus concedeu a você. E você vai ficar fazendo pouco caso do seu filho jogando joguinho de celular dentro da casa de Deus com imagem demoníaca? O que o Espírito Santo de Deus vai fazer na vida do teu filho? Nada. Aleluia. Amém, irmãos? Isso aqui ainda é lugar de adorar a Deus, irmãos. Isso aqui ainda é a casa de Deus.
E nós precisamos, como igreja, como corpo de Deus, tratarmos as coisas que precisam ser tratadas, para que nós vejamos o agir e o mover de Deus dentro das nossas igrejas. Começa por mim a mudança que eu quero. Começa por você que é pastor na sua igreja. Começa por você que é professor de escola bíblica dominical lá na tua igreja. Não negligencie a obra do Espírito Santo de Deus. Zele por ela, deseje ela, busque ela, que você vai ver que Deus vai honrar a sua vida. Obra, irmãos. Aí o texto é bem extenso para os irmãos a título de conhecimento. Está aí. Que talvez você possa pensar assim: o Espírito Santo não está presente desde o princípio. Não, a obra do Espírito Santo ela é visível desde a eternidade, irmãos. Vai surgir, quando surge a palavra de Deus escrita, quando a palavra de Deus é revelada, que ela começa lá no livro de Gênesis. Alguns falam que Jó é contemporâneo a Gênesis, mas quando você olha para o livro do Gênesis, que é o princípio de tudo, você já vai ver a pessoa do Espírito Santo de Deus agindo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Espírito Santo de Deus está ali. Antes ainda, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E quando Deus diz, haja luz, o Espírito de Deus começa a trazer o que? Vida. A obra de Deus, a obra do Espírito Santo está desde o princípio. Se quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que a principal pessoa que se destaca das três pessoas da Trindade, se é que nós podemos dizer assim, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos mais o Deus Pai se manifestando. Para o Antigo Testamento, quando você olha, você pensa mais no Deus Criador. Quando você olha para os Evangelhos, a pessoa que tem destaque é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Afinal de contas, os Evangelhos se proporam a narrar a vida de Jesus. Quando você, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, aí você vai ver patente a pessoa do Espírito Santo de Deus agindo. Passa um slide. Quando você olhar para o Atos dos Apóstolos, que está no texto aí que está nas suas mãos. Quando você olha para Atos dos Apóstolos, irmãos, alguns ensinadores, alguns pregadores, algumas pessoas carinhosamente chamam Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Por quê, irmãos? Porque os apóstolos, muito inteligentemente, sabiamente e cheios do Espírito Santo de Deus, eles não se atreveram a fazer a obra que lhes estava confiada sem a pessoa do Espírito Santo agindo neles. Precisa separar missionários, clama pelo Espírito Santo. Você precisa fazer algo, clama pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos parar, irmãos. Eu sei que parece que eu estou sendo muito repetitivo, e às vezes eu sei que eu posso estar sendo até muito atrevido, mas eu estou deixando o Espírito Santo de Deus me usar aqui. Para de ficar tomando decisão, principalmente aquelas que são ministeriais e as que te remetem a decisões que são importantíssimas na sua vida, sem orar a Deus e pedir a direção do Espírito Santo. Não seja carnal, seja espiritual. Dependa do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos inicia o que para Daniel eu consegui pegar essa imagem. Eu pedi muita ajuda do Espírito Santo de Deus para fazer esses slides, né, pastor? E aí, irmãos, olha, quando a gente vai pedindo, Deus me levou que quando ele foi para fazer o tabernáculo, ele encheu os homens para fazer aquelas obras no seu espírito. Para eles fazerem o tabernáculo, eles foram cheios do Espírito Santo. Para você entender,
E quando eu disse que a pessoa do Pai se destaca no Antigo Testamento e de Jesus nos Evangelhos e a partir de Atos dos Apóstolos se destaca a pessoa do Espírito Santo, isso é uma maneira de dizer. Esse destaque, eu acho que eu escrevi aí, está entre aspas, porque os três são um só, e entre eles não há competição, tá? Não há batalhas, não há disputas, eles falam a mesma língua, eles são um Deus. Mas a partir de Atos dos Apóstolos, o que Daniel chama de a Semana dos Gentios, a época da graça em que nós estamos inseridos, da igreja, a pessoa que mais atua é a pessoa do Espírito Santo. Essa janela, irmãos, que iniciou após a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, que inicia com o batismo lá do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela vai se findar, essa janela, com o arrebatamento da igreja. É uma das setas ali, do arrebatamento da igreja. Durante esse período, essa janela de tempo, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. Então, por mais uma vez, eu te clamo, eu te peço, dependa do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse que enviaria o seu Espírito e Ele está em nós, irmãos. Ele está agindo. E essa época da graça, esse período, é para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Depois, a Bíblia fala que o que detém, né, o homem do pecado será retirado no arrebatamento, o Espírito Santo com a igreja, mas ainda assim, o Espírito Santo terá o período da tribulação, do milênio, e isso, como eu gosto de falar lá na Escola Bíblica Dominical do Beija-Flor, isso são cenas para o próximo capítulo. Em escatologia bíblica você verá a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Próximo, João. Se nós falamos que o Espírito Santo ele tem uma obra na eternidade, na criação, no Antigo Testamento, em Jesus ele atuou, ele cooperou com o ministério de Jesus, ele também age no homem. E aqui, irmãos, essa hora, eu gostaria principalmente de falar para os professores que transmitem a palavra de Deus e principalmente para os pastores. Nós vemos, isso não é algo difícil de não ver, né? Que está difícil das pessoas aceitarem a Cristo. E talvez virem para a igreja. Às vezes as pessoas que não aceitaram Cristo ainda até vêm para dentro da igreja, mas vai embora e não aceita Cristo. Amém, irmãos? Sim ou não? Parece que eu estou falando algo que não é verdade, mas é uma realidade. Muitas pessoas às vezes até vêm para dentro da igreja, fica ali dentro da igreja, mas ela não tem a sua vida transformada. E aí, aqui está a razão. Porque foi falado no princípio, foi confirmado pelos irmãos, que a pessoa do Espírito Santo de Deus já não é mais reverenciada, não é falada, não é adorada e não é buscada. E para que tudo ocorra bem no plano de Deus para o homem, o Espírito Santo de Deus tem que agir na vida do homem. Uma pregação, ela terá resultado frutíferos, eficientes, se o Espírito Santo de Deus adentrar na mente, no coração do homem, porque é o Espírito Santo de Deus que tem o poder do convencimento, como está em Romanos 3:23, todos pecaram, e muita gente, irmãos, muitos seres humanos, muitas pessoas, ele acha que ele não pecou. Tem muito filho de nossos filhos crescendo dentro da igreja que ele acha que não precisa se arrepender, porque ele cresceu dentro da igreja. Tem muita gente boa que pratica boas obras que ele fala: eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não me prostituo, eu sou bonzinho. Mas ele, a Bíblia fala que todos, e esse todos aqui, irmão, é todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
E para você adentrar dentro desse coração aí, não vai ser com a sua palavra, vai ser com o convencimento do poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que pode levar o homem a se convencer que ele precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus. Quando você for para o seu ministério diário, quando você for para a preparação da tua palavra, quando você for se propor a transmitir a palavra de Deus, pede ajuda do Espírito Santo de Deus. Quando você for abrir a tua boca e cantar as notas mais lindas que você canta, que você sabe que você canta, que você está estudando nas melhores escolas, se preparando com os melhores professores para pregar a palavra de Deus, os melhores cursos de teologia, não se esqueça que quem pode trazer vida é o Espírito Santo de Deus. Clama por Ele. Quando Saul estava endemoniado, não eram as belas músicas, a bela música, as belas notas de Davi que fazia diferença, era o Espírito de Deus na vida de Davi. Clama pelo Espírito Santo de Deus. Passa o trajeto que você tem que percorrer, passa pelo Espírito Santo de Deus. Fala para Ele te ajudar. Ele vai te ajudar a convencer, porque é muito frustrante. É muito ruim quando nós terminamos uma transmissão de uma palavra e nós notamos que a palavra de Deus não teve o efeito que nós buscávamos. É porque nós esquecemos de pedir pela ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos trouxe até aqui, irmãos. A igreja que somos, as pessoas que somos. Então não vamos deixar de adorar. É Ele que justifica. Depois de convencer o homem do pecado, irmãos, o homem se sente justificado diante de Deus. E quem ensina isso para ele é o Espírito Santo. O que é ser justificado? É se tornar justo. Por mim mesmo? Não, eu não consigo. Eu sou pecador. Eu erro, eu falho. Mas a obra de Jesus na cruz do Calvário, não sendo pecador e se colocando no nosso lugar, o que nos trouxe? Justificação. Nos tornou justos. Quando Deus olha para nós e vê um pecador, não, Raquel, o que Ele vê? Ele vê a pessoa de Jesus em nós, nos justificando. E isso, irmãos, é só o Espírito Santo de Deus que faz na vida do homem. Aleluia. Próxima coisa que ocorre, que o Espírito Santo de Deus faz, é a convicção. Depois de me sentir arrependido, convencido e justificado, eu me sinto convicto de que agora eu me tornei o quê? Filho de Deus, servo de Deus, que eu tenho comunhão com Deus. Que se o pecado que cometeu Adão trouxe para nós separação, e o pecado que nós cometemos também nos separa de Deus, porque a Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus, porém o nosso pecado esconde a face de Deus. Aí, pela convicção que eu tenho através do Espírito Santo de Deus, eu entendo que agora eu sou filho de Deus. Aleluia. Se eu tivesse pentecostal aqui, eu ia falar para você: você é filho de Deus, dá uma glória a Deus. Mas como nós estamos numa palestra, eu ainda assim eu vou falar: adora a Deus porque você é filho de Deus. Adore a Ele porque você não era. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus olhou para nós e falou: agora é tua vez, eu vou te tornar justo. Olha, Jesus morreu na cruz do Calvário, reconhece. Não quero me arrepender, reconhece, porque sozinho você não consegue. Você se arrepende agora, Deus te tornou justo. E você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ninguém pode tocar em você. O Senhor está cuidando de você. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, cuidando de você. O Espírito Santo de Deus está contigo, irmão, na tua vida, no teu trabalho, no teu ministério. Talvez você está pensando: eu não sou mais filho de Deus. Você é filho de Deus. Tenha essa convicção que Deus está na tua vida. Aleluia. Irmãos, que geração somos nós, irmãos? Que pessoa nós estamos nos tornando? Domingo, pela misericórdia de Deus, lá no Beija-Flor, pregamos a palavra de Deus.
E quando Daniel chega diante de Beltesazar, ele pergunta para Daniel: Daniel, você ainda é o mesmo? Você é aquele Daniel? E aí Daniel pôde falar que ele ainda era o mesmo, que o dom de Deus ainda estava nele, que ele ainda havia preservado-se na presença de Deus. Mas e nós, irmãos, nós ainda somos os mesmos? Como que o Espírito Santo de Deus está agindo dentro das nossas vidas? Para de viver com um pouquinho de Deus. Mergulha no Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa Ele te abençoar, a sua casa, seu ministério. Deixa Ele honrar a tua vida. Deixa Ele te usar. Talvez, eu vou falar tudinho, que eu já aprendi que eu não posso levar para casa. Talvez se fosse o Paulo César Baruch que veio aqui na quinta, eu não vim porque eu estava gripado e eu queria estar. Talvez ele estava cantando que você é filho de Deus, você estava dando glória a Deus e aleluia. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence que nós somos filhos de Deus. E não espera o homem ter que falar isso para você, não, pelo amor de Deus. A cada manhã, a cada momento, a cada dificuldade, lembra que o Espírito Santo de Deus faz com que você seja filho de Deus. E isso, irmãos, é lindo, isso é maravilhoso. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus para nós. Aleluia. Regeneração, irmãos. Regeneração é algo que o Espírito Santo de Deus faz no homem. Regenerar é nascer de novo, é tornar-se filho de Deus, uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus que faz isso. Santificação. A santificação é um processo diário, gradual. Em Josué capítulo 3, Paulo gosta muito, fala assim: santifica hoje, que amanhã o Senhor fará milagre. Josué capítulo 3:5. Se santifica hoje, que amanhã o Senhor faz milagre. Santificação é algo gradual. Se hoje eu experimento algo, através da minha santificação, amanhã eu experimento algo maior, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, não retroceda. Antes, avance, conquiste, cresça, se torne ainda maior. E você entendeu maior? Na presença de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Não depende de você, não, porque isso a gente fala sempre por experiência própria na vida. Muitas das vezes nós nos estribamos no nosso próprio conhecimento, nas nossas próprias forças, e achamos que podemos fazer determinadas coisas, e vemos que não dá nada certo. Mas com o Espírito de Deus tudo vai dar certo. Próximo tópico: os nomes do Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito da vida e Espírito de adoção. Todos esses 5, que estão aqui narrados, são maneiras que o Espírito Santo de Deus é chamado na Bíblia. Em determinado momento, o Espírito do Senhor, Espírito de Deus, são maneiras que o Espírito Santo aparece. Mas por que mais o nome? O próprio Deus, irmãos, Deus Pai. Em determinado momento ele fala: eu sou o grande eu sou, Jeová Jireh. Por vários momentos. Muito bem, o pastor falou aqui que é uma das maneiras que Deus utiliza para se revelar ao ser humano. Então, os nomes é assim. Quando você olha o Espírito de Deus, irmãos, está falando o quê? Que é o Espírito de Deus, divindade. Daí um dos tópicos anteriores, que não se trata como algo comum, como uma coisa. Quando você vê um místico, que faz misturas, foge desses. Ou então, se você tiver o ímpeto do Espírito Santo na tua vida, fala para ele: isso aí não é de Deus, não. Ficar tratando o Espírito Santo de Deus, que é Deus que merece adoração, você fica tratando ele como algo menor, como uma coisa. Esse negócio aí não é de Deus, não. Porque sabe por quê, irmãos? Porque tem gente, irmãos nossos, que vieram às vezes de outras religiões e trazem consigo
uma bagagem espiritual e não se desvincula. E aí é que surgem os problemas, porque heresia, esse que é o grande problema. O homem busca a Deus e quer adorar a Deus, e o diabo, sabendo disso, ele tenta interferir nesse caminho, causando as heresias. Porque quando você olha um problema sério, crônico, você foge dele. Dá um exemplo para você, tá? Não se espante. Consagra seu filho e entrega ele lá no despacho e tal. Você não vai fazer isso. Quem faria isso? Mas começa a te falar: eu estou sentindo um arrepio aqui, sentindo algo assim, estou vendo tal coisa ali, estou vendo tal coisa ali. Não estou dizendo que Deus não faça isso. Deus faz. Deus pode fazer, Deus ainda faz. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as misturas, que aí é que está o problema. Problema sério. Não trate o Espírito Santo de Deus com brincadeira. Estou vendo o Espírito Santo de Deus está fazendo você ver mão de ouro aqui na igreja. Isso já varreu igrejas nossas, irmãos, na história, por causa de teologias errôneas. Aleluia. Chegou perto da nossa realidade, né, irmãos? Não chegou? Aí dá aquela arrochada, né? Chegou perto da nossa realidade. Nós já experimentamos isso, nós já vivemos isso quando éramos meninos. Símbolos do Espírito Santo para nós terminarmos. Próximo jogo. Está aí o fogo, o vento, a água, o azeite, o selo e a pomba. Irmãos, para encerrarmos, né, depois de um vídeo, eu tenho mais 20 minutos, eu acredito que eu estou dentro do tempo. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, além da salvação, que é a principal coisa que Deus fez por nós, mas a palavra de Deus, eu acho que, fisicamente falando, é a coisa mais linda que Deus nos deu. Ela é inesgotável. Você lê um versículo hoje, se você ler amanhã, o autor que está ao teu lado, o Espírito Santo de Deus, te ensina algo novo. E eu sempre falo, quando me é dada a oportunidade, de Deus, e a gente fica falando que Deus é simples, né? Deus não é simples, irmão, né, Anderson? Muito pelo contrário. Deus é eterno, é grande, grandioso, maravilhoso é o seu nome. Ele pega toda a água com a concha das suas mãos, não é isso? E a terra é a estrada dos seus pés. Então Deus é grande, irmãos. Olha, já pensou, irmãos? Ele tem medo da Rússia, dos Estados Unidos. Para Deus é coisa pequena, mas ainda assim Deus os ama. Isso é a grandiosidade de Deus. Mas a Bíblia, eu dizia que ela é linda, é algo assim maravilhoso, e ainda nós somos preguiçosos, né, irmãos? Não somos? Sim ou não? Então, entre irmãos, que tal você abrir o teu coração com o Espírito Santo de Deus? Nós somos preguiçosos para ler a palavra de Deus, sim ou não? Aleluia. Você já mexeu no celular hoje umas 779 vezes. Já olhou todas as atualizações possíveis do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de tudo. Mas para nós irmos com a palavra de Deus, é uma preguiça, não dá? E ela eu digo que Deus é meticuloso. O que é meticuloso? Não é uma palavra feia, não. Ele é detalhista. E ela está encaixada perfeitamente. Que para falarmos do Espírito Santo de Deus, Deus usou de símbolos, já na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua sabedoria eterna. Ele, para se revelar, muitas das vezes ele utiliza-se de símbolos para ensinar algo, para se revelar.
para os homens. Para falar do Espírito Santo, ele fala na palavra de Deus, mostra o Espírito Santo com 6 símbolos. O primeiro que sair é uma chama, é o fogo. E o Espírito Santo de Deus em nós, ele tem que nos queimar. Esse pregador é gelado, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando isso. Ele tem que queimar o pecado em nós, irmãos. Ele tem que nos purificar. O fogo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos limpa do pecado. Essa é a obra do Espírito Santo de Deus revelada no fogo. Ele queima. E o fogo é interessante, quem conhecer, irmãos, eu não conheço, mas ele é capaz de modelar, de moldar determinada coisa. Ele aquece, ele amolece, ele endurece e ele vai fazendo a obra. Então está aí um símbolo do Espírito Santo de Deus. De novo, nós estamos numa palestra para professores e pregadores da palavra de Deus. Pensamos que nós já estamos hoje num número maior de irmãos. Dependa do fogo do Espírito Santo de Deus no teu ministério, irmão, para ele aquecer a igreja que você congrega, que você pastoreia. Clama pelo poder do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, o Senhor é fogo abrasador. Aquece essa igreja ao ponto de nós queremos nos purificar de todo o pecado, para que nós expelimos o pecado no nosso meio e o Senhor possa operar no nosso meio. Clama pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o irmão e a irmã vai começar a desejar mais ainda a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. O vento, irmãos, João capítulo 3, o Senhor Jesus falou para Nicodemos, mas aqui nós anotamos Atos capítulo 2. Ele é invisível, mas ele age. O Espírito Santo de Deus está aqui, não como um vento. E oxalá que entrasse um vento aqui agora, porque eu estou percebendo que a fumaça está incomodando os irmãos, não está? E alguns irmãos estão balançando seus papéis, tentando realizar um vento, fazer com que o vento assopre a fumaça que está incomodando. Olha, irmãos, que parábola para nós. Olha que simbologia. Tudo está escuro, está opaco, está embaçado. O Espírito Santo de Deus, com o seu vento, pode limpar o ambiente. A fumaça normal, você vai e liga o ventilador mesmo, que logo logo eles estarão aqui. Mas o problema é o Espírito Santo de Deus, que pode purificar o ambiente. Embora invisível, você sente a presença do Espírito Santo de Deus agindo. Sabe aquele culto gostoso, aquele culto para você, como diz, estourar de dar glória a Deus e aleluia? Que o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você. É Ele que está fazendo, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Aleluia. Água, irmãos. Se alguém tem sede de mim, vem. Se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Referindo-se à promessa do Espírito aos que nele crescem, Jesus, a água traz vida, irmãos, sacia a sede, é útil, é capaz de fertilizar e trazer prosperidade, é limpa, purifica, possui um grande valor, sendo indispensável para a sobrevivência. Os dias são difíceis, irmãos, trabalhosos, como dito na palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer a sua obra no nosso meio. Ele ainda está fazendo. Aleluia. Óleo e azeite, irmãos. Simbologia do Espírito Santo no óleo remete a consagração, separação, habilitação e santificação. É o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso nas nossas vidas. Infelizmente, irmãos, não o azeite não está sendo utilizado nas consagrações. Não o azeite físico.
Mas muitos homens que recebem a consagração ministerial, muitos de nós, uma responsabilidade, seja ela um cargo eclesiástico, que é pastor, evangelista, diácono, cooperador, porteiro, ou um professor de escola bíblica dominical, um líder de grupo de coreografia, não está pedindo o derramamento do azeite na sua vida. Ele já se acostumou com o seu trabalho, está vivendo seco, está vivendo sem unção, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando ia consagrar um rei, lá no livro de Samuel, quando foi consagrar Davi, o que o profeta Samuel fez? Ele pegou o azeite e consagrou a Davi. Aquele ato simbólico ali fez com que quem que correu em seguida, irmãos? O Espírito do Senhor se apoderou dele. Pede para o Espírito Santo de Deus apoderar-se da sua vida. Sabe aqueles homens que foram falados no primeiro vídeo, aquele monte de nome em inglês lá? Foram homens cheios do Espírito Santo de Deus, que fizeram uma grande obra no plano de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Faça você também, deixa o óleo de Deus entrar na sua vida. Selo, irmãos. O selo fala de propriedade, legitimidade, fala de penhor. Quando nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, Jesus está falando assim: olha, esse ato, essa manifestação, ela está vinculada à ideia de que um dia eu voltarei para buscar a igreja do Senhor. Então o selo do Espírito Santo fala assim: olha, agora, a partir desse momento, você é propriedade de Deus. Você tem um selo do Espírito Santo de Deus. Você é propriedade de Deus, irmãos. E é legítimo. Quando catava o anel, esse símbolo quinto que você está vendo, o rei catava o anel no seu dedo e chancelava um documento daquele, e aquilo passava a ter valor, porque tinha ali o selo do rei. Só poderia abrir o selo quando chegasse no seu destino. Aquele que tivesse autoridade para abrir o selo poderia abrir o selo. E quem está entendendo diz amém agora, irmão. Não deixa tocar na sua vida, não. Esses filhos de Belial, essas propostas enganosas, mentirosas, fala: eu sou selado com o Espírito Santo de Deus. Na minha vida não. Essa proposta aí não. E porque proposta tem, irmão? Para de se iludir e achar que não tem. Para de achar que teu filho não tem proposta na escola, que a tua filha não tem proposta na escola. Tem. Mas ensina para ele que ele é propriedade de Deus, que ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pomba, último símbolo. E esse aqui fala da natureza do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Na sua vida, o Espírito Santo não vai vir como pomba. Ele veio em forma corpórea de pomba na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus não era pecador. Nós somos. Ele vem como fogo para nos purificar, vem como água para nos limpar, vem como vento para nos encher. Mas como pomba, sabe por que isso, irmãos? Porque isso, o símbolo da pureza e da santidade de Jesus, eu vou estar lembrando aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem gente que compra um pingentinho de pomba. Já viram? E se iludem achando que aquilo, eles estão carregando o Espírito Santo de Deus naquele amuleto, achando que aquilo traz a presença do Espírito Santo. E depois fazem, pintam e mordem ainda. Às vezes tira o amuleto, ou às vezes fica com o amuleto. Heresias, irmãos. Erros doutrinários. Mas nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Último vídeo, Júlio, por favor, para nós concluirmos.
Existe uma pesquisa que dentro de 25 anos o movimento pentecostal, tal como ele nasceu, terá deixado de existir. Pergunto para o senhor, qual o destino, qual o rumo que está seguindo a Assembleia de Deus no Brasil? Nas Assembleias de Deus hoje convivemos com 3 níveis teológicos. Nós temos o primeiro nível, que é o oficial, o nível dos credos. Nós afirmamos que acreditamos ser a Bíblia, a inspirada e inerrante palavra de Deus. E nesse mesmo credo, afirmamos o quê? Que acreditamos na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais. É a nossa teologia oficial, muito boa, e que eu professo. Nós temos 2 níveis completamente deletérios e nocivos de teologia. Nós temos aquela teologia chamada alta, especulativa, filosófica e acadêmica. Os acadêmicos procuram fazer teologia não na igreja, mas à parte da igreja, fora da igreja, mas não se afastam da igreja, porque quais rêmoras eles precisam da igreja para sobreviver, porque nela vendem as suas apostilas, os seus livros, os seus CDs, os seus filmetes e todas as suas abominações. São os acadêmicos. Não acreditam mais que a Bíblia seja a palavra de Deus. E nós temos o terceiro nível teológico, é o nível místico. Esses dias, no Rio de Janeiro, eu entrei na FENAC, uma grande livraria, e lá estava uma certa cantora gospel, uma moça que em tudo mostrava-se artista, comportava-se artisticamente, com um vocabulário tão místico, tão subterrâneo, tão escondido, tão apócrifo, que ninguém mais entenderia que aquilo é evangelho ou pode evocar o Senhor Jesus Cristo. Dizia ela na música ser uma crente reteté, canela de fogo e espada de fogo. Irmãos, que vocabulário é esse? Que vocabulário é esse? Eu não entendo esse vocabulário. Não é bíblico, porque não se encontra nem nos profetas, nem nos apóstolos. Não é teológico, porque não o encontramos em qualquer tratado teológico. Não é eclesiástico também, porque em nenhum cânone, seja de uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, que é histórica também, ou em qualquer das chamadas igrejas históricas, a quem muito prezamos, não encontramos tal vocabulário. É aquele culto místico que está zombando dos dons espirituais, imitando línguas estranhas, trazendo visões e visagens, vendo anjo em todos os lugares, enganando o povo de Deus. É por isso que boa parcela, pastor, de nossos jovens já não aceita os dons espirituais nem as línguas estranhas por causa desse abuso. Esse abuso é fatal, é deletério, está destruindo boa parte do movimento pentecostal em nosso país. Mas o pentecostalismo em si jamais será destruído. Nós vemos que os irmãos na África, na Ásia, principalmente Coreia do Sul, na Europa, apesar de toda aquela incredulidade,
o Espírito Santo está sendo derramado, não somente sobre as Assembleias de Deus, mas sobre os nossos queridos irmãos batistas, presbiterianos, luteranos, episcopais, porque o Espírito Santo não é propriedade das Assembleias de Deus. Os dons espirituais não são nossa propriedade, eles pertencem ao povo de Deus. E o triste, querido pastor, de tudo isso é que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja, ainda haverá teólogos aqui na terra para dar explicações à CNN acerca do desaparecimento do povo de Deus. Aleluia. Esse aí é o pastor Cláudio Honor de Andrade, irmãos, falando, né? É um doutrinador das nossas igrejas. A maioria das nossas revistas de escola bíblica dominical sempre tem algum comentário dele. Observaram que ele fala, irmãos, sobre os níveis, né, de teologia, aquela alta, que ainda utiliza-se dela para retirar dinheiro de dentro das igrejas, e aquela que é mística. E aí ele falando da cantora que estava lá na feira, falando espada de fogo, canela de fogo, o rei Teté de Ró, Jesus. Nós cantamos essas músicas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a olhar o que é do Senhor e o que não é do Senhor, irmãos. A ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está dentro da igreja com interesse de louvar a Deus ou então de retirar a lã das ovelhas. Quem pode fazer isso por nós é o Espírito Santo de Deus. Para encerrar, está aí o enchei-vos do Espírito Santo em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Para encerrar, irmão, ó, eu estou em 1 minuto. Os irmãos estão vendo aqui, para você levar, que nós estamos numa palestra, num estudo. Normalmente quando você tem copos, eles se encaixam perfeitamente, amém? Quando eu falei, Deus, quando eu fizer isso aqui, eu vou estar parecendo um mágico, Senhor, não deixa eu fazer isso não. Quando não faz, que as pessoas vão entender, a igreja vai entender e vai memorizar. Eu falei, Senhor, mas é estranho isso aqui, não vou fazer. Não se encaixa perfeitamente, irmãos. E aqui, para você entender, eu escrevi o Espírito Santo, tá vendo? Os irmãos não conseguem visualizar. Imagina que isso daqui, ó, é um homem, e aqui, isso aqui era para você entender o encaixe. Eu coloquei um com homem, tá vendo? Que eu escrevi homem, alguns não conseguem ver. E aí, irmãos, o Espírito Santo, ele quer encher-nos, ele quer habitar em nós, ele quer estar conosco, ele quer ser nosso paracleto, ele quer ser o vento, o sopro de vida em nós. Mas muitas das vezes, olha o que acontece, ó. Me ajuda aqui, pastor, fazendo por favor, que os irmãos lá do fundo não conseguem ver. Isso, levanta, pastor, para os irmãos. Ó, tá vendo, irmão? Ó, não consegue. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque embora está escrito homem, aqui está cheio. E aí eu comecei a colocar algumas coisas que eu acho que nós precisamos tirar, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. O primeiro que eu tirei aqui, ó, falsidade, roubos, heresias, política falsa, misticismo religioso, pecado, materialismo, interesses pessoais, religiosidade, invejas, glutonarias, ou geração que come, meu Deus do céu, que esqueceu que você é templo do Espírito Santo de Deus, que não pensa nem quem está comendo, nem fala com Deus se a comida é consagrada ou não. Isso é o Espírito Santo de Deus, irmão, nos alertando sobre as nossas decisões. Vai na quermesse não, irmão. Festa junina, dando novo nome para a festa junina. Faz algo para a glória de Deus, não precisa copiar nada não. Onde que você viu Jesus copiando? Levando criança, irmão. A criança vai ser o adulto que você gerar. Criança não compra roupa xadrez.
Não compra chapéu de junino, não compra roupa sensual. Quem compra é você. E aí eu estou falando de uma maneira dura que pode parecer arrogância. Arrogância, né, irmãos? Como muitas das vezes nós somos arrogantes na hora de tomar decisão dentro das nossas igrejas. Sensualidade. O Espírito Santo de Deus. Tem muita gente precisando saber que a roupa que está vestindo está tirando a atenção do irmão e da irmã. Vícios. Vaidades, irmãos. Quanta vaidade. Gente que ama mais a roupa, o sapato, o brinco do que Deus. Idolatria, idolatrando o homem. Fizeram aqui na quinta-feira, eu queria estar, não estava, mas o pastor foi muito sábio. Mas infelizmente tem homens de Deus que estão, eu não falo esse tipo de coisa, mas você vai entender, bajulando o pastor por causa de cargo, de condições financeiras. O Espírito Santo de Deus não trabalha assim, irmão. Soberba, eu acho que estava anotado aqui, eu não li. Tanta coisa, o que você tem que tirar? Estou roubando uns minutos agora. O que você tem que tirar? Egoísmo, estava anotado, olha, o Espírito Santo de Deus estava anotado, só que eu, como anotei dos dois lados do papel, eu não li. Tira da tua vida. Sabe o que Jesus falou para nós? Você tem duas roupas, dá uma. Não é capaz nem mais de trazer alimento, irmão, na ceia do Senhor. E aí, quando o homem se esvazia, olha o que acontece. Aleluia. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Fala para Deus agora. Vamos pôr de pé. Aleluia. Fala para o Espírito Santo de Deus que você já até foi usado por Ele. Você já dependeu bastante dele, mas você começou a parar de depender dele. Ou que você ainda não teve experiência com o Espírito Santo de Deus e que você quer ter. Fala para Ele que você precisa dele na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério. Tem situação que você não vai resolver, você não entendeu ainda. É o Espírito Santo de Deus que vai resolver para você. Amado Deus, eterno Pai, querido Espírito Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui, Pai, e nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui. Agora nós pedimos que o Senhor, Pai, olhe para nós e comece a retirar de nós tudo aquilo que não lhe agrada, Senhor, tudo aquilo que lhe afasta, que impede o seu mover, o teu agir em nós e dentro das nossas igrejas. Pai, nós não queremos ser tocados como aqueles que deixaram o Espírito Santo para lá, que o Senhor Jesus se retirou de nós. Não, Pai, nós queremos ir até o fim, nós queremos ser cheios do teu Espírito, nós queremos fazer a diferença na face da terra, nós queremos resolver problemas que não têm solução com a ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor prometeu estar conosco, nos torna a propriedade do Senhor, nos limpa, nos lava, nos purifica e nos usa, Senhor, como uma brasa nas tuas mãos. Pai, eu quero pedir, Senhor, que os teus filhos que aqui estão reunidos, que no dia de amanhã experimente a presença do Espírito Santo, Senhor, nas suas igrejas, nas suas congregações e nos seus ministérios. Senhor, marca, Senhor, as nossas vidas nessa noite, que nós sejamos cheios do teu Espírito, usados pelo teu Espírito e movidos pelo teu Espírito. Pai, que através da revelação da tua palavra, do teu Espírito Santo, nós possamos fazer a diferença a qual o Senhor nos chamou e nos escolheu. Pai, nós estamos nos arrependendo, Senhor, porque muitas das vezes nós falamos que não precisamos do Senhor, agimos, Senhor, erradamente. Senhor, não nos impute este pecado e nos encha, Senhor, do teu Espírito Santo, nos renova com o teu Espírito Santo. Senhor, através de nós, Senhor, nos usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus, teu Filho, que nós oramos e lhe agradecemos. Amém, Senhor.